Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Vamos começar o nosso bate-papo espírita aqui com o Saulo. Oi, Saulo, tudo bem? Boa noite, passarinho. Tudo bem? Uma alegria estar aqui com você. Que bom ter você aqui, que prazer enorme, que bom. Essas são as vantagens aí da internet, né? Você consegue estar com a Exatamente. gente aqui, sem precisar pegar avião, sem precisar fazer nada, já está aqui com a gente. Você está em Brasília agora? Não, eu estou em São Paulo. Ah, você está em São Paulo? Você fica em São Paulo? Aqui, na verdade, em Alphaville. Eu estou aqui do lado. Ah, você está do lado do semeador aí. É. Legal. É que você tem atividades aí pelo Brasil todo, eu nunca sei onde você está. Legal, gente. Hoje eu tenho o prazer aqui de falar com o Saulo César Ribeiro da Silva, que é um conhecidíssimo aí expositor espírita. Ele possui canais e programas na internet. Todo dia 7h35, é isso, Saulo? Todos os dias, passarinho. Todos os dias. Sábado, Todo dia. domingo, feriado, E é live, e é ao vivo. live. A gente faz ao vivo às 7h35. E agora a gente também tem um pessoal que está fazendo a interpretação na língua de sinais. Eu vi. Em outro canal, né? De outro canal. Então Ao tem dois todo, hoje, canais passando. Ao todo, a tecnologia nos permite transmitir para 17 canais simultaneamente. Você está fazendo isso? 17 canais. Nossa! O programa Aqui, Reflexões Diárias com Emmanuel, é isso? a gente faz reflexões diárias. Aqui a gente não vê, né? Mas na frente aqui tem uma parafernália, né? De Ah, é? vídeo, câmera, computador. Não é só ligar o celular? Não, olha, tem. Para o Instagram a gente faz só com o celular, mas além do celular tem as câmeras que transmitem para os outros canais. Mas a internet nos possibilita isso, né? Muito mais Legal, simples. né? Muito legal. E você, então, pessoal, fica aí a dica, procurar o Saulo na internet, você vai achar um monte de vídeo dele, de palestras, de estudos, mas às 7h35 ele tem reflexões diárias com Emmanuel no YouTube, no Face, no Instagram, 17 canais, vai achar. É um grande conhecedor hoje do Novo Testamento, porque ele é o coordenador do projeto O Evangelho por Emmanuel, que é publicado pela Federação Espírita Brasileira, uma publicação muito conhecida aí no meio espírita, muito bacana, recente, um projeto grande, belíssimo, e tão bacana quanto o livro, já falei para ele, são as introduções, não sou só eu, né? Quer dizer, me põe aí na lista dos que gostam das introduções dos livros também, porque o material lá de dentro é lindíssimo, mas é do Emmanuel, mas as introduções são suas e são da Joana de Anjos, vocês são só da sua equipe, enfim, mas é um grande estudo do Novo Testamento, coisa que faz falta no movimento espírita, né? Ele nasceu em Séries, é Séries que fala ou é Séries. Séries? Uhum. Séries, em Goiás, família espírita, desde cedo trabalhando com espiritismo, grupos de estudo em diversas áreas, foi vice-presidente, membro do Conselho da Federação Espírita do Distrito Federal, acho que é daí que eu achei que você estava em Brasília, porque você tem um Uhum. monte de coisa no Distrito Federal. Ou seja, estamos aqui com o cara. Muito obrigado, viu, Saulo? Muito obrigado Bacana. mesmo. É uma alegria, viu, passarinho? Eu tenho um carinho muito grande pelo semeador. Meus filhos estão na mocidade, no semeador, agora não, Ah, que porque a gente legal. está. Mas eu tenho um carinho muito grande por essa casa, pelo trabalho que ela realiza, pelo trabalho social, de estudo, É. tem uma área de estudos muito forte. Então, para mim, é sempre uma alegria poder contribuir. E você já esteve lá falando do projeto do Emmanuel, né? Do projeto Já, a Emmanuel. gente já Você já esteve lá fez algumas vezes. alguns seminários, algumas coisas mais aprofundadas lá, né? Por isso até que a gente escolheu um outro tema aqui que tem a ver com Emmanuel, mas que não fosse propriamente esse seu trabalho, porque o pessoal que nos assiste, muitos já assistiram os seus seminários. E a gente vai falar aqui de um tema ligado à internet, você já falou que tem uma parafernália, aí vamos lá, vou começar a nossa prosa aqui. E eu quero contar uma historinha, eu sou fã do De Volta para o Futuro, né? O filme, eu e mais bilhões de pessoas aí no mundo. A gente Mas se inclui nessa também, viu? O pessoal aqui também, em casa tá nessa lista? adora, adora. Os 3 filmes. Eu não sou tão fã assim a ponto de saber, de achar os easter eggs, essas coisas todas, mas já assisti algumas vezes. Mas eles
numa dessas datas famosas, né, que eles são cheios de datas famosas, né, que eles, quando eles passaram pelo nosso tempo, as pessoas ficam comemorando. Mas teve uma que eles fizeram uma entrevista lá nos Estados Unidos, no programa, e foi engraçado porque eles chegaram lá no programa, 1985, eles vieram de 85. Chegaram lá, o apresentador mostrou para eles um celular, né? Aí o Doc lá ficou fascinado. Puxa, que coisa linda! Quanta coisa! O que tem aqui? Deve falar, tem música, tem filme, tem computador. Que coisa linda! Vocês devem ser muito evoluídos, vocês devem ser umas pessoas muito evoluídas com uma máquina dessa. O que vocês fazem com isso? Aí o apresentador falou: a gente vai no restaurante, tira a foto do sanduíche e põe no Instagram, né? Aí o Doc ficou pasmo, né? E a piada foi excelente, né? Porque é maravilhosa a piada. A gente tem essa tecnologia fantástica na mão e a gente fica ou usando para tirar foto do sanduíche ou usa para brigar com os outros, para polarizar, para falar mal, quer dizer. Aí a história, né? Quer dizer, a gente precisa, né, de um novo código de ética, moral e religioso por causa desse mundo da internet. Temos um mundo novo, a internet. Precisamos de um novo código moral, ético. Ou será que o que Jesus falou, o que o Emmanuel falou, o que o Kardec trouxe, já é suficiente ou mais que suficiente para esse mundo da internet? Essa é a nossa conversa. Então, vamos começar. Povo, comentem, façam perguntas, que na medida do possível eu vou pegar aqui e trazer para a nossa conversa. Então, vamos começar. Começar com os espíritas e a internet, né? Nosso tema é espíritas, espiritismo, Emmanuel e a internet. Começando com os espíritos. É realmente um mundo novo? Precisa de um novo código? Ou será que nós, espíritas, deveríamos saber como nos portar na internet? Ou será que é uma questão de espírita, é uma questão humana? Como é que você vê isso? Essa necessidade ou não de um código novo, ou a gente já sabe? Olha, pastor, isso é muito interessante, porque quando a gente pensa na internet, é algo muito novo, algo que muda a nossa maneira de interagir, ela muda a nossa maneira de adquirir coisas, de se informar, de se desenvolver. Então, é uma forma muito nova. E aí eu acho que a gente tem muitas coisas que a gente ainda precisa aprender. Eu acho que a gente está começando a aprender a lidar com a internet. A internet é muito nova. Nós temos uma geração, a minha geração, por exemplo, cresceu sem nada disso, né? O máximo que a gente tinha na minha época em que a gente namorava era o orelhão, que você tinha que ficar às vezes na fila ali esperando a pessoa sair. A gente acho que é a última geração que vai entender o que a expressão cair a ficha significa, de fato, né? É verdade. E a internet ela muda muito isso porque ela potencializa muitas coisas que estão dentro da gente. Então, há uma grande mudança de forma, a gente precisa aprender a lidar com a internet, isso não é uma coisa natural para uma parte da geração, embora para outras, por exemplo, eu tenho os meus filhos, minhas filhas mais velhas, elas cresceram num contexto que é totalmente de internet. Eu tenho aqui o Arthur, que está com 3 anos, que ele já cresce sabendo o que é assistir filme e vídeo no celular. Então, a gente tem aí uma dificuldade, que é uma forma que a gente está aprendendo a lidar com ela, uma geração que ainda precisa aprender a lidar com ela, e potencializa tudo que nós temos dentro da gente. Então, quando a gente pensa em internet, a internet ela não transforma as pessoas, mas ela amplifica o que a gente pensa, o que a gente sente. E amplifica de maneiras muito interessantes. Cada vez que a gente dá um clique em alguma coisa na internet, os algoritmos entregam mais daquilo que a gente está vendo. E aí, quando a gente pensa assim, mas e como é que fica a ética, a proposta do evangelho, né? Está lá no evangelho. Diga-me com quem andas, eu direi quem tu és. Talvez, se fosse atualizar o ditado, seria assim, diga-me aonde clicas e eu te direi quem tu és. Né? Excelente. Porque quando a gente começa a olhar... Nunca tinha pensado nisso. As redes entregam para a gente aquilo que a gente está buscando. Né? A rede ela não é má, às vezes a gente tem exageros, tem abusos, a gente precisa aprender a lidar com eles, mas a gente tem muito mais controle do que o que a gente pode imaginar, desde que a gente queira. O problema é que exige aí uma força de vontade, um raciocínio, um cuidado, que a gente precisa aprender a lidar com isso. Eu sempre acho muito interessante, porque eu tenho aqui 2 perfis na internet e no Instagram. O perfil do Evangelho por Emmanuel, onde a gente faz as lives, onde a gente tem a divulgação da mensagem espírita, e tem o meu pessoal, né? E parece que são 2 mundos diferentes. Porque no perfil do Evangelho por Emmanuel,
eu passo pelo feed, só tem notícia boa, só tem gente falando de paz, de amor, de fraternidade, de caridade, mensagens bonitas, de otimismo, né? E eu confesso que o meu pessoal não é tão evoluído assim. Então, por quê? Porque em cada um desses perfis, o algoritmo entende que existe um conteúdo conectado com ele. E aí a gente começa a entender que exige muito mais cuidado, senso, discernimento. Aquela vigilância que Jesus nos ensinava a ter, hoje ela é muito mais importante, porque as coisas estão a um clique de tudo que a gente puder imaginar de positivo e de negativo, está a um clique de distância. É interessante você estar falando, porque antes a gente tinha uma coisa assim, as pessoas, era difícil as pessoas saberem meu interior, as minhas bobagens, alguma coisa. Hoje está muito fácil, né? E se ele entrar na internet, se ele pesquisar, se entrar um hacker no perfil de qualquer um, ele sabe a vida do cara inteira. Está cada vez mais difícil a gente se esconder, a gente esconder o nosso lado, a nossa sombra, né? Na verdade, eu diria o seguinte, a única forma de você manter privacidade total é se você mudar para uma ilha deserta, ficar sozinho e não tiver nada ali, porque é um grande dilema. Da mesma forma que a internet e a tecnologia te possibilitam muitas coisas, mas tem coisas que a gente perde com isso. E a privacidade é uma delas. Inevitavelmente, a privacidade é uma delas. Mas quando a gente fala de privacidade, é interessante porque a privacidade, quando ela tem um sentido de proteção, a gente deve buscar isso. Mas tem um lado positivo, que é as pessoas também não conseguem construir uma personalidade externa. Teve um caso, há alguns meses atrás, nos Estados Unidos, de uma vegana que tinha 3,4 milhões de seguidores, e aí alguém tirou uma foto dela comendo um peixinho num restaurante. E aí muitos seguidores viraram haters. Ela perdeu quase a metade dos seguidores da noite para o dia. Então, isso nos força a uma consistência, a uma integridade, que antes a gente podia fazer isso, a gente podia ter um papel, uma máscara no trabalho, um papel, uma máscara em casa, um papel, uma máscara com os amigos. Hoje é muito mais difícil. Quer dizer, a pessoa sabe, quando a pessoa se lança na internet, ela precisa sempre se lembrar de que ela está expondo. Não tem jeito dela ficar oculta. Estamos treinando aí para o plano espiritual, né? Exatamente, que é a realidade do plano espiritual. Lá não tem condição de esconder. Lá a gente exala o que a gente pensa. A gente traz na testa estampado a nossa experiência, o que a gente está sentindo. Aqui a gente consegue disfarçar algumas coisas, mas no mundo espiritual não. Cada vez menos. Fala. Eu acredito que esse é um processo, foi muito bem lembrado por você, sabe? A gente está na Terra se preparando para a nossa realidade real, que é a realidade do espírito. E na realidade do espírito, não tem essa questão da gente ficar construindo o que eu quero mostrar ou não para o meu benfeitor espiritual, para o meu mentor. Não, a pessoa consegue dissecar o espírito e a gente vai aprendendo essa integridade, essa totalidade do que nós somos. Esse é um grande exercício. A gente acha que vai evoluir, que de repente a gente vai fazer uma musiquinha assim, vai sair flutuando. É devagar. Por exemplo, os brincando de usar a internet. Qual é a solução? É ser íntegro. Se eu não tiver o que esconder, eu não tenho que me preocupar. Tudo bem, tem a senha do banco, isso é bom não ser transparente. Mas se eu não tiver o que esconder, eu não preciso me preocupar com a minha privacidade, né? Exatamente. E aí esse é um desafio. Fala. Esse é um desafio para a gente, né? A gente aprender que... E é um exercício de humildade, porque eu converso muito com as pessoas que estão entrando agora, a pandemia forçou o movimento espírita a ir para a internet, como forçou todas as outras religiões, forçou o catolicismo, forçou o protestantismo, as igrejas evangélicas. E é muito curioso, porque as pessoas ainda tinham aquela concepção, né? Por que a pessoa, antes da pandemia, não fazia uma live, não transmitia? Porque ela pensava que para ir para a internet ela tinha que colocar a melhor camisa, ela tinha que se maquiar, se pentear, tá tudo ali perfeito. E não é isso, né? Não é isso. A gente precisa... No começo era. Daí começaram a aparecer os filhos, os cachorros, os gatos, o pessoal falou, gente, esquece. Se a gente não for real, não vai dar certo. Né? Exato. E isso hoje em dia tem muito mais valor, sabe? Essa transparência. É muito menos complexo a gente ser autêntico e exige humildade da gente dizer assim, olha, tem coisa que não vai sair perfeito,
Tem dia que a iluminação não vai estar boa, tem dia que a gente não vai conseguir se expressar exatamente da forma como a gente gostaria, tem dia que vai entrar um gato, um cachorro. Outro dia eu estava fazendo uma live, meu filho de 2 anos e meio, quase 3 anos, entrou na porta e começou a chamar o papai. Faz parte, a gente não tem como evitar essas coisas, mas isso gera conexão. Legal. Mas aí você comentou lá da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, é isso? Fergus? Quando fez 99, quando fez 99 anos lá, tem um vídeo seu que você fala uma coisa muito engraçada, que você fala, se o Kardec tivesse aqui hoje, ele ia usar esses recursos. Não tem a menor dúvida, não tem a menor dúvida. Porque Kardec, na época dele, ele usou tudo o que estava disponível. Ele escreveu livro, mandou carta, publicou revista, viajou de carroça. E eu acho que esse é o grande desafio do movimento espírita. A gente entender que não dá para ficar alheio a essa nova realidade. Particularmente, eu acho que o movimento espírita era um pouco tímido no uso das redes sociais, no uso da tecnologia, e agora a gente está aprendendo. Pelo menos demos o primeiro passo, né? Fomos para a rede social. Ainda tem muita coisa que a gente precisa fazer também, entendendo essa realidade da internet, entendendo o mundo da internet, lidar com isso, porque uma coisa é você fazer uma palestra dentro de uma casa espírita, em que a pessoa já decidiu ir, ela já está lá. A decisão anterior é, vou para a casa espírita. Se a palestra vai ser exatamente boa ou não, não é isso que é o critério de decisão principal da pessoa. Agora, quando você está no mundo da internet, você precisa prestar atenção no conteúdo, na forma de falar, na forma como você... Não os aspectos estéticos, porque a gente já viu que isso não é o que... A gente tem lives aí de milhares de pessoas, a pessoa sentada em casa conversando. Mas a gente precisa começar a pensar na profundidade do conteúdo, o quanto aquilo se conecta com a dor, com a dificuldade, com o problema que as pessoas estão vivendo. Diferentes níveis. A gente não pode tratar as pessoas na internet como se elas tivessem o mesmo nível de conhecimento. A gente precisa entender que certas pessoas estão se aproximando da mensagem, outras já estão buscando uma coisa mais profunda, e isso gera aí muitos desafios. E o grande problema é que nós, palestrantes normais, estamos sem espaço, né? Porque o cara tem no mesmo horário você e eu, por que ele vai me assistir? Vai assistir você. Sabe que é interessante isso, Passarinho? É uma coisa que a gente vem aprendido. E eu posso falar isso muito, que eu converso muito com o Haroldo Dutra, a gente tem um contato Sim. muito próximo, a gente tem projetos juntos. As pessoas, elas se conectam com quem demonstra interesse pelo que elas estão sentindo, pelo que elas estão vivendo. Cada vez mais a gente vê uma movimentação das pessoas indo na direção de quem lida com o dia a dia delas e se afastando de quem está simplesmente sendo professoral, dando aula, falando de conceitos. A gente tem o mundo digital, né, o mundo que eu trabalho com ele, tem uma máxima que diz assim, as pessoas não querem informação, elas querem direção. Elas buscam isso, elas buscam conexão. E acho que esse é o principal desafio da gente. A gente diminuir o aspecto informativo e a gente se preocupar mais com a transformação da pessoa, com a conexão. Você quer ver um exemplo interessante? Uma coisa que mudou muito. A gente ia fazer uma palestra, e palestra na casa espírita, como em outras religiões também, o orador fala. São raras as casas que tem um momento ali da pessoa poder interagir, fazer uma pergunta. Chega a ser proibido, chega a ser proibido. E alguns são proibidos, né? A pessoa... E, ok, a gente até quando você está ao vivo, você entende isso, né? Vai que... Uma objeção que eu recebi de presidente de casa espírita, não, mas vai que alguém fala uma coisa que não deve, né? E eu posso falar por experiência própria, né? Eu já abri para perguntas ao vivo várias vezes. Tivemos problemas? Uma ou outra, que alguém fez uma... Tivemos. Mas assim, o número é infinitamente menor do que aquele das pessoas que traziam uma questão real, contribuíam, a gente podia explorar melhor o assunto. Então, para mim, valia o risco. Agora, na internet, não há desculpa para isso, porque você está lendo o chat, a pessoa está colocando ali, você pode filtrar. Então, não existe justificativa para a gente não interagir pela internet. Tem muito recurso, né? Tem muito recurso. Exatamente. Os cursos, né? As pessoas não pode passar para a internet os cursos espíritas, ligar a televisão e as pessoas assistirem. A pessoa desliga a câmera e vai embora, vai tomar café, Você também não consegue controlar o aluno, né? Tem que ser muito interessante. Mas você fala um negócio que a gente chama isso aí, uma vez eu aprendi num curso de facilitação, um grande mestre que eu tive, aí ele falava que
Tudo depende do índice de OQML, que é o que Maria leva. Então, você quer ter live cheia, você quer ter palestra cheia, você quer ter gente, depende do nível de OQML. Se for lá fazer uma palestra super linda para mostrar o quanto você entende do assunto, também vai, porque tem gente que gosta, mas quanto mais você Mas tocar o coração, né? isso não conecta, né? Não Isso não, conecta. Esse é o termo, conecta. isso não conecta com a pessoa. E eu me lembro sempre do exemplo de Jesus. Jesus, ele não ficou sentado numa mesinha lá em Nazaré, dizendo o seguinte: olha, eu sou o espírito mais evoluído do Cristo, se vocês quiserem, venham até mim. Só o fato dele ter vindo para a Terra, isso já significa um movimento na direção das pessoas. E ele ia aonde as pessoas estavam, e ali ele consolava, ele esclarecia, ele aliviava a dor, ele realizava os milagres, as curas, ele atendia a necessidade das pessoas e falava também, tinha um momento de expressar, o Sermão do Monte, os grandes discursos, mas Jesus estava sempre em contato com as pessoas. E esse é o nosso grande convite hoje em dia. Mais do que é o que você falou, com conexão, né? Não era só contato, não era só ali do lado, era conectado com as pessoas, né? Conectado com as pessoas. O Valmir Requena, que te manda um abraço, Um abraço, Valmir. Saulo, nessa época do isolamento, a internet se mostrou uma ferramenta útil para a divulgação da mensagem evangélica. Você acredita que isso vai continuar? Porque você estava falando aí e era assim mesmo, né? Ah, vamos fazer um negócio na internet. Não, não dá, acho que é isso. Pá, pá, pá. Aí, quando veio a pandemia, começou uns movimentos. Não, não, pera, vai acabar a pandemia, a gente vai voltar para o salão, não vamos ligar a internet. Foi bem difícil os centros, e como você falou, todas as religiões, assumirem a internet, irem para a internet, mas vagarosamente foram indo, foram fazendo, e hoje o próprio Semeador tem palestra de domingo, tem o Bate-Papo Espírita, todos os cursos estão online, a mocidade está online, está tudo funcionando na internet. Como é que você vê esse movimento? E o Valmir pergunta, e acho que a pergunta é boa, você acha que vai continuar? Como é que você vê isso? Olha, engraçado. Eu acho que nós vamos ter 3 situações, tá? Nós vamos ter uma minoria que, quando voltar a situação, a pessoa vai voltar para a zona de conforto, vai voltar, mas eu acredito que isso é uma minoria. A grande maioria vai manter um sistema híbrido, que vai manter as atividades que tinham antes e vai manter as atividades online. Até porque, tem certeza absoluta, tem pessoas que assistem às palestras do Semeador e que moram no Rio de Janeiro, que moram fora do Brasil. É alguém que ficou sabendo, se afeiçoou com o trabalho, com as pessoas, se conectou. E essas pessoas vão querer continuar mantendo esses vínculos. Então, a grande maioria vai fazer um sistema híbrido. Vai manter a atividade online como existe e vai também fazer a atividade física. O desafio vai ser, no grupo de estudo, por exemplo, vai ter um pessoal ali participando, a gente liga uma câmera, liga um celular, e quem quiser participar, o que é muito bom, porque o obsessor segura a pessoa em casa, a gente leva a palestra para dentro da casa da pessoa, então não tem mais desculpa, né? Agora, vai ter também uma coisa que é nova. Nós vamos ter projetos, iniciativas que vão ser exclusivamente digitais. Um treco Então, vão existir trabalhos que até então eram coisas incipientes, apesar de alguns já existirem, mas muito incipientes, em menor número. Isso vai crescer bastante. Então, nós vamos ter aí atividades de atendimento fraterno, nós vamos ter atividades de estudo, nós vamos ter centros virtuais. Essa semana passada, eu fiz uma palestra no centro que estava completando 90 anos de idade. E 90 anos de idade, o pessoal, assim, bastante conservador, mas com uma energia muito positiva, uma espiritualidade, um vínculo. Só que a internet assustava. E agora eles estão percebendo o seguinte: os 90 anos é o começo do primeiro ano digital deles. Porque nasce uma nova casa, nasce um novo conjunto de trabalhos, a gente precisa pensar nisso. Você, como é que é a sua experiência? Você já estava todo online antes da pandemia, ou essa coisa de 17 canais, talvez depois? Não, olha, até 2018, eu era um analfabeto, eu não vou dizer que um analfabeto em termos de rede, mas eu era bastante resistente a isso. É mesmo? E aí eu comecei, em 2018, a fazer uma mudança de carreira profissional mesmo, comecei a olhar com mais profundidade, e aí conheci o mundo da internet. Eu tenho pessoas de vínculos familiares que atuam muito fortemente na internet e têm negócios digitais, e comecei a ir para a internet.
E a impressão que eu tive, a gente estava falando de filmes nerds, é de que eu estava saindo da Matrix. Porque é um mundo que você não imagina. E com a minha experiência, eu comecei a analisar esse mundo e falei, olha, aqui tem uma coisa nova, tem uma coisa que vale a pena a gente analisar. E fomos para valer, e montamos negócios, projetos. E quando eu concluí a coleção Evangelho por Emmanuel, eu falei, olha, tem um novo horizonte aqui que eu não posso ficar alheio, que é avançar nas redes sociais. Então, o primeiro projeto foi concluir a coleção, a gente precisa avançar. E aí a gente foi de uma maneira muito simples. A gente começou postando frases do Emmanuel, aí depois a gente começou fazendo um podcast uma vez por semana. Antes da pandemia. Antes da pandemia. E quando a pandemia começou, eu falei, agora a gente não pode deixar a mensagem do Emmanuel inacessível às pessoas, a gente tem que colocar isso todos os dias. Em maio do ano passado, eu falei, a gente vai fazer nossa reflexão todo dia. No começo eram 15 pessoas participando, e com a frequência, com a consistência, que são regras da internet, que a gente fala assim, o que a gente tem que aprender com a internet? Frequência e consistência é o que determina o crescimento, e não a qualidade de um ou outro conteúdo. Às vezes um conteúdo é bom, o outro conteúdo não é tão bom, não tem problema. A audiência ela te julga pela média daquilo que você está oferecendo. E se você está presente, os algoritmos funcionam, as pessoas interagem, e aí a audiência vai crescendo. E hoje a gente tem, na reflexão diária de hoje, tem mais de 1.000 pessoas que participam. Olha só, em um ano. Em um ano. Menos de um ano, a gente começou em maio, e é a frequência, a consistência, a qualidade da mensagem. Agora, tem uma coisa, passarinho, que sempre me impressionou, sabe? A gente, no meio espírita, a gente não precisa se preocupar com a qualidade da mensagem. Basta a gente reverberar com seriedade a mensagem do Cristo, a mensagem de Kardec, a mensagem de Chico. Eu tenho aqui em casa, né, essa estante aqui atrás é uma delas, mas eu tenho aqui a estante que tem as obras do Chico. Se você abrir um desses livros por dia e postar e comentar, você tem conteúdo para publicar durante uma encarnação inteira. Se brincar, não termina, e é um conteúdo de qualidade. Mas eu acho que tem um lance importante que é o tal da versão, né, do comentário mesmo. Né? Tem muita gente que pega o conteúdo e simplesmente lê ou transmite. Leitura a gente faz em casa. Né? As pessoas querem saber a versão de quem está falando. Deixa eu ver como é que ele conta essa história. Né? E isso é muito bom, porque isso vai fazendo a gente crescer. Quando eu olho assim, os primeiros vídeos que eu postei, obviamente que a gente não estava falando com a mesma desenvoltura, com a mesma naturalidade, né? Ainda tinha algumas questões para melhorar, mas eu nunca tirei nenhum vídeo da internet, porque eu acho que é importante a pessoa perceber o seguinte, você só melhora aquilo que está feito, você só aperfeiçoa aquilo que foi iniciado. Então, precisa começar. Uma vez que comece, aí a gente vai melhorando. Porque tem um problema na internet, é que as pessoas olham quem já está ali e falam assim, mas fulano faz isso, ciclano tem aquilo. Mas existe uma história, existe um trabalho, e que se começar hoje, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, vai ter o mesmo resultado. Mas de fato a internet tem uma questão aí que é quanto mais bobagem, mais público tem. Né? Quanto mais sério, menos público tem. Isso é uma característica que não é da internet, né? É uma característica humana. Outro dia eu estava vendo os americanos lá, o cara que tem 1 bilhão de views, o cara só faz bobagem, não faz nada de errado, não tem nada antiético, mas é só bobagem, é só nonsense, só bobagem mesmo que ele faz, e o cara está milionário, fazendo besteira. Mas e a gente aqui, quando tenta falar sério, né, eu acho que você merecia. 1.000 é um número astronômico para um trabalho espírita na internet, né? Você sabe disso. 1.000 é um número astronômico, é muito grande. Agora, voltando ali para a ética na internet, porque né, uma vez eu fiz um comentário que era esse, quer dizer, Jesus hoje poderia falar, aquele que tivesse em pecado, escreva o primeiro hate, né, o primeiro post errado, porque as pessoas metem o pau nesses comentários, é apedrejamento, é o cancelamento, e dá vontade de falar, cara, tire o primeiro post aquele que tivesse em pecado, como é que você faz um negócio desse, né?
E aí, a gente tem Emmanuel e internet. Eu gostaria de fazer essa ligação aí de Emmanuel e internet. Como é que o ensinamento do Emmanuel poderia caber dentro da internet, não pela divulgação, mas por ensinamento, mas que é o QML mesmo, o que Maria leva. Quer dizer, o que a gente aprende com o Emmanuel que se acha que cabe na internet? Olha, o Emmanuel, para mim, ele tem algumas coisas que me impressionam, sabe? Eu tenho contato com o Emmanuel há anos e anos, nas obras, né, nos textos dele, mas me impressiona como ele pensou esse mundo. Porque o Emmanuel, por que o Emmanuel é o autor mais lido dentro do movimento espírita? Porque ele criou um modelo de texto, um modelo de reflexão que é conciso, que é sucinto, que é curto, bem ao estilo da internet, em que a pessoa não perde muito tempo, não vai gastar aí 2, 3 horas. O Emmanuel tem mais de 2.000 textos curtos que podem ser absorvidos ali num pequeno tempo, sem deixar a precisão, sem deixar o conteúdo mais profundo. Então, isso me chama muito a atenção. Quer dizer, parece que o material do Emmanuel já havia sido pensado para um mundo digital, porque é muito fácil você levar a mensagem que o Emmanuel trouxe, sobretudo o Evangelho, para o mundo digital. E o outro aspecto é aquilo que você comentou. O Emmanuel, quando ele analisa o Evangelho, ele tem uma preocupação: como é que a pessoa vivencia isso no dia a dia dela? Essa é a preocupação fundamental do Emmanuel. Então, quando ele pega um versículo, quando ele analisa uma passagem, quando ele discorre sobre um texto, a preocupação fundamental é pegar a essência daquela mensagem e levar para o cotidiano da pessoa. É impossível a gente ler uma mensagem do Emmanuel com seriedade sem a gente pensar assim, poxa, o que na minha vida eu posso fazer, eu devo fazer, esse texto está me convidando a realizar. Ele não deixa a gente naquela zona de conforto, nem na inércia. Ele sempre nos convida a mexer, a se movimentar. Então, é um material que, assim, ele está todo preparado para a lógica que a gente tem hoje no mundo digital. E que funciona muito bem para suas reflexões diárias, Muito, porque né? 15, 20 minutos você consegue discorrer sobre coisas importantes, profundas, e levar as pessoas a colocar aquilo em prática, né? muito interessante, não tinha pensado nisso, porque você podia pegar as mensagens de Emmanuel e falar alguns anos atrás que, por são mensagens curtas, tal, queria me aprofundar mais, mas se você pensar hoje, vai ser exatamente o que a gente precisa hoje, é o que faz sucesso na internet, a mensagem curta, densa, que passe a mensagem sem muita coisa, né? Sem muito texto, sem muita página, ninguém tem tempo, e tem que funcionar. Que não é necessário, né? Não que não deva ter, o Emmanuel também tem os romances que são Sim. belíssimos, mas não é porque a gente brinca no mundo digital assim, não existe vídeo longo, né? Existe vídeo chato, né? Então, o que acontece é que às vezes a pessoa ela esquece da essência da concisão e coloca coisas que são acessórias, podem até ser boas, mas não conectam, não prendem atenção. E quando você é forçado a escrever um texto pequeno ou a fazer um vídeo pequeno, você precisa aproveitar cada segundo. E é o que o Emmanuel faz, ele aproveita cada palavra, cada frase, ele não desperdiça tinta e tempo. É uma grande verdade. Agora, nessa época de cancelamento, né, você não acha que Kardec podia ser cancelado hoje se ele usasse os recursos da internet? Olha, isso é interessante porque a gente tem haters, né? E todo É, mundo tem haters, isso é inevitável. Se você for entrar em qualquer vídeo, por mais belo que seja, você vai ter pessoas que gostam e pessoas que não gostam. O que acontece aí, e que é interessante, é que a nossa mente, o nosso cérebro, ele é preparado para dar mais ênfase ao problema. uhum. Então, se você entra, por exemplo, se você coloca um vídeo na internet, eu já tive experiência de pessoas fazendo assim, e tem lá 90 pessoas que gostaram, e tem 2 que não gostaram, o que preocupa é as 2. Se tem 10 comentários positivos, mas tem 1 negativo, aquele 1 negativo ocupa a semana da pessoa. E isso é natural, porque ao longo da evolução a gente foi preparado para lidar com o problema. O nosso cérebro ele é programado para isso, para a sobrevivência. Só que a gente precisa desarmar esse mecanismo e entender que as pessoas têm o direito de pensar o que elas querem, de se expressar da maneira que querem. E o que é importante é, aquela mensagem está produzindo efeito? Porque tem uma maneira de você não incomodar ninguém.
é não dizer nada e não fazer nada. Aí você não vai incomodar ninguém. Agora, se você está fazendo alguma coisa, aquilo em algum momento vai incomodar. Kardec teve livros queimados. É. A gente acha assim, ah, não, Kardec hoje em dia teria os haters? Provavelmente sim, como teve na época dele. Pessoas que queimaram as obras espíritas em praça pública. Pessoas que mandavam cartas para Kardec, não estão totalmente divulgadas, não é fácil a gente perceber, ter acesso, mas elas estão acessíveis para quem quiser. Pessoas que criticavam. Né? Então, assim, isso não é da internet, isso é do gênero humano. Acho que esse é o lance. Só que hoje eu percebo assim, o bem que a mensagem que Kardec trouxe proporciona para a humanidade, se fosse hoje, Kardec teria, sim, muitos seguidores. Teria os haters? Teria, sem dúvida nenhuma. Se você for hoje nos grandes missionários, se você pegar um Divaldo Pereira Franco, se você pegar um Haroldo Dutra, outras pessoas que falam, que estão na internet há muito tempo, tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam. E a gente precisa aprender a lidar com isso. Também é um exercício de humildade, a gente entender, olha, não vou conseguir agradar, mas é um exercício de seriedade, de dizer assim, olha, não estou aqui para agradar simplesmente. A gente sempre fala que na internet as pessoas entram para 3 coisas. Elas entram para se instruir, elas entram para se conectar e entram para se entreter. E como você muito bem lembrou, o entretenimento ainda é o grande móvel das pessoas. Só que a doutrina espírita não está nesse aspecto. Então não adianta competir com isso. Não é aí que... Existe até uma coisa que a gente fala assim, quem está na parte de informação, de desenvolvimento, de esclarecimento, uma das coisas que a gente menos se preocupa é com os likes. O que a gente se preocupa mesmo é com os compartilhamentos, com os comentários, que possibilitam interação. Like é um indicador para a área de entretenimento. Visualizações é um indicador para a área de entretenimento. Lá isso faz sentido. Dentro de uma proposta mais séria, são outros indicadores que a gente precisa aprender a ler. Então, interessa menos a quantidade de visualizações, de likes, porque hoje é muito fácil. O YouTube, por exemplo, a pessoa assistiu 30 segundos, já conta como uma visualização. Mas eu até converso com o pessoal da FEB TV sobre isso, né? A gente precisa olhar os indicadores dentro, quanto tempo a pessoa está gastando com aquilo, e aí a gente começa a perceber que na parte de desenvolvimento, de crescimento, de aperfeiçoamento, a lógica é diferente. A gente não pode medir coisas diferentes com a mesma métrica. Mas você colocou uma coisa aí que é interessante, né? Que a gente começou a conversa um pouco sobre isso, quer dizer, a internet não é uma coisa à parte, quer dizer, é uma novidade, está trazendo, mas continua sendo um lugar de humanos, com todas as suas características, seus defeitos, suas virtudes. O Evangelho tem aqueles exemplos da enxada, né? Do tempo da enxada. Então, a enxada não é culpada se alguém pega a enxada e dá na cabeça do cara, né? Ela é feita para carpir. Se o cara vai usar de outra forma, a culpa não é da enxada. A internet acho que vai para o mesmo caminho, né? Exatamente, é uma grande ferramenta. Ela externaliza, ela coloca para fora aquilo que a gente tem dentro do coração, de uma maneira muito mais simples. Só que ela tem um agravante, porque ela vai colocando a pessoa dentro do mundo que ela constrói. Sabe aquela coisa do mundo espiritual que o André Luiz, lá no filme Nosso Lar, é muito interessante, né? Porque no final do filme ele vai visitar a família, aí chega ali, a esposa está casada com outro homem, ele se desequilibra e instantaneamente ele vai para aquele ambiente, porque ele mudou o padrão vibratório. A internet nos ensina isso, porque aquilo que você se conecta na internet, aquilo que você está buscando, ela vai te entregar mais. Então, existem pessoas hoje que estão em bolhas dentro da internet. E não adianta a pessoa dizer que, não, mas o mundo é assim, não. O que ela está vendo é isso. A gente nunca pode achar que o que eu vejo na internet é o que todo mundo vê. É uma grande ilusão. Agora, tem pessoas que estão construindo as suas próprias bolhas. Às vezes, bolhas de ódio, bolhas de revolta. E aí a pessoa começa a enxergar o mundo por aquela ótica, a rede entrega tudo aquilo que ela está buscando, reforça na cabeça dela que aquilo está certo, porque ela sempre recebe mais do mesmo, e ela vai se prendendo, se acorrentando espontaneamente a uma realidade que ela mesma construiu. Por isso que é importante, quando a gente vai para a internet, entender. Olha, eu sigo tal coisas, mas vamos olhar também uma opinião diferente. Vamos colocar a diversidade também.
Tem coisa que não está me agregando, vamos aprender a filtrar, cancelar canais que não estão agregando nada para a nossa vida, cancelar perfis que não estão trazendo nada de positivo. Tem pessoas que acordam, pegam o celular e 15 minutos depois que acordou já está no estado depressivo de raiva. O que justifica isso? Né? A pessoa acordou, mas é porque ela pegou o celular e ela está conectada com aquilo que desperta esse estado emocional dela. E a coisa é maléfica, né? Às vezes assisto algumas séries na televisão, pego meu celular, tem notícias sobre uma série antiga, né? Essa série não passa mais, é antiga. Eu achei, deixa eu existir. Daqui a pouco começo a ver notícia no celular. Como é que a minha televisão conversou com o meu celular e está me dando notícias antigas dessa série? Né? Quer dizer, realmente a gente está totalmente transparente aí para essa situação. É uma loucura. Agora, eu acho que a gente também está falando muito de divulgação, acho que começou o Espiritismo a usar a internet como divulgação, então trouxemos as palestras, trouxemos os cursos, já foi um avanço quando os centros colocaram os cursos na internet, ficou mais legal ainda quando colocaram o atendimento. A gente tem conversado sobre passe na internet, também a gente pode, do jeito que eu estou com você aqui, eu posso dar um passe, você me dá um passe, eu te dar um passe, se concentra, Se eu sou o passista, você sai e entra outro, e eu, de novo, se concentra, quer dizer, pode virar passe, pode fazer de tudo, mas acho que tem um caminho aí que a gente precisa explorar, que é na pesquisa, na conexão com Rússia, com Shangri-La, com qualquer centro espírita do mundo, e falar, cara, o que vocês estão fazendo aqui? O que os espíritos estão falando para vocês aí? Vamos combinar com o que nós estamos vendo aqui e fazer até o que o Kardec fez, de comparar as mensagens e falar, não, ó, não está combinando, mas de repente a gente acha aí um caminho. Acho que cabe uma conexão global espírita muito grande, né? Nossa, e Passarinho, você tocou assim no que é o ápice, sabe? Quando a gente levar esse aspecto da doutrina espírita, aproveitando a internet. Porque Kardec fazia isso. Kardec, ele visitava várias casas, né? Não tinha centro espírita, mas visitava a casa de pessoas, de médiuns, levava as perguntas, fazia uma pergunta numa língua que o médium não conhecia, levava a pergunta dentro do bolso, e ele expunha essas questões para que a espiritualidade se manifestasse. Hoje a gente tem um recurso extraordinário que é a internet, e a gente sequer pensou em começar a utilizar para a parte de pesquisa, mas é algo que é um recurso extraordinário. Assim, e é interessante, se a gente não fizer, alguém vai fazer. Se pegar, por exemplo, a Netflix, o seriado que tem, né, Life After Death, a vida depois da morte, a gente vê o quanto já existe pesquisa em meios acadêmicos em relação aos fenômenos espirituais. Então, o movimento espírita ele não pode ficar alheio a isso. O espiritismo ele não se sustenta sem um dos tripés: ciência, filosofia e religião. Ele precisa estar atento a isso para não perder essa oportunidade extraordinária. E o quanto a gente está conectado com esses centros. Né? Ser espírita no Brasil é muito fácil. Você tropeça numa esquina, tem uma casa espírita. Lá fora tem pessoas que têm que viajar 150, 200 quilômetros para participar de uma reunião. E hoje, graças à internet, essas pessoas estão tendo possibilidade de se conectar com centros espíritas no Brasil, França, Europa, de uma forma geral, Estados Unidos, até a gente tem uma pessoa que ouve as reflexões de manhã, que ela mora em Hiroshima, no Japão. Então é 7h35 para a gente aqui, é 7h35 para ela lá, só que da noite. E a internet possibilita isso. Então, a gente explorar essa conexão para que a gente possa compartilhar informações, experiências, o que a espiritualidade está trazendo, é uma fronteira extraordinária. Tomara que isso se concretize o mais rápido possível. A gente tem, eu sempre penso nisso, a gente tem uma possibilidade de saber o que alguém está fazendo no Alasca, o que alguém está fazendo na Rússia, o que alguém está fazendo no fim do mundo, que não seja brasileiro, porque o espiritismo fora do Brasil é muito feito por brasileiros que estão morando por lá, né? Mas alguma manifestação mediúnica em qualquer lugar, aí fala, o que está acontecendo aí? O espiritismo ainda tem um pouco de receio, né? Não pode, não pode, não pode, segura, não conta, porque senão não sei o quê. Tem a sua razão de ser, né? Tem uma questão de segurança aí que eu acho que é importante, mas acho que a gente podia realmente fazer um pouco mais de pesquisa em cima disso daí. Agora, eu não estou aguentando aqui, eu preciso te perguntar. Por que 7h35 e não 7h30?
Tem que ter um motivo isso. Tem que ter um motivo. É engraçado, né? Porque a gente, quando começa a trabalhar com a internet, a gente começa a prestar atenção nessas coisas, né? O cérebro humano fixa melhor as coisas que são mais específicas. Excelente. Quanto Excelente. mais específico uma coisa for, mais a pessoa vai lembrar daquilo. É natural do ser humano. E aí a gente começou a olhar, né? Porque a gente sempre fala assim, você marca uma reunião para as 8h30, é alguma coisa entre 8h20 e 8h40, né? Especialmente Agora, no Brasil. é, quando você fala de um horário bem específico, né? E a internet utiliza muito isso. Você tem alguns que são assim, 5h43 da manhã, 9h23 da noite. É neurolinguístico o negócio aí mesmo. É para É, o cara guardar. Deu certo, você vê que me chamou a atenção, né? É igual aquelas reuniões 7h32, né? Que é por que 7h32? É para você não se atrasar. Porque se eu marcar 7h30, você vai vir, então, umas sete e exatamente. meia, né? Legal, né? Ai, ai, muito bem. Olha, a Sandra Zicati está falando, já me fiz 1000 vezes essa interrogação. Ela também queria saber por que é 7h35. Mas, Sandra, você que nem eu não vai esquecer mais que é 7h35, concorda? É, a gente grava, né? Não tem jeito. E não tem aquela coisa mais ou menos um horário, né? Ah, Não. 7h35. Luiz Gonzaga falando aqui que em isolamento estamos nos ressignificando em todos os sentidos, verdade, né? A gente está se repensando aí o tempo todo. Muita gente aqui mandando abraço, falando boa noite, dizendo que está gostando da conversa. Ó, Armando Miada perguntando: Olá, Saulo, boa noite, tudo bem? Qual a sua visão sobre as plataformas de vídeos pagas como Espiritismo Play na divulgação do aprendizado do Evangelho? Essa é uma questão interessante, viu? Em primeiro lugar, é uma opinião pessoal, tá? Eu vou externalizar aqui, mas fazer o disclaimer já de antemão. Sim. Eu não vejo problema se a pessoa está buscando alguma coisa, levar uma mensagem, e aquilo tem custo envolvido. O grande problema acontece quando a pessoa começa a viver disso, quando isso se torna a principal fonte de renda. A questão da cobrança, para mim, ela não é o principal aspecto. O aspecto principal é quando aquilo se torna um meio de subsistência. Porque quando a gente pensa em plataformas que têm que disponibilizar um conteúdo de melhor qualidade, um conteúdo editado, um conteúdo que está à disposição em várias plataformas, mobile, isso tem um custo. E a gente que vai ter acesso a esse recurso, a gente não pode partir do pressuposto assim, de que o outro tem a obrigação de me entregar aquilo de graça porque eu acho que tem. Não. Se ele está colocando aquilo, se aquele recurso, ele é voltado para manutenção, para sustentação, para manter. Não é barato a gente fazer isso. A gente acha que, por exemplo, quando pega o Espiritismo Play, tem custo da equipe que está ali. E até um certo tamanho, você consegue fazer com voluntariado. É possível fazer. O Evangelho por Emmanuel, por exemplo, a gente tem redes sociais com 15 mil pessoas, que é totalmente voluntário. Eu, minha esposa, às vezes uma pessoa ajuda, às vezes alguém da audiência constrói. Se percebe, por exemplo, que às vezes os stories, eu compartilho o story que as pessoas fazem, que nem sempre a gente tem tempo para fazer. Então, dá para fazer até um certo tamanho. A partir de um certo nível, isso fica um pouco mais complicado e você precisa ter um compromisso. É a mesma coisa na casa espírita. Enquanto o centro é pequeno, dá para a gente trabalhar com voluntariado, não dá? Mas depois que o centro cresce, você precisa de um vigia. E não dá para você pedir para o vigia trabalhar ali, sendo voluntariado, se ele precisa se manter. Então, isso é natural. O problema acontece quando isso se torna um meio de vida, um meio de subsistência. Porque aí, quando tiver um conflito entre aquilo que dá mais ibope e aquilo que gera realmente uma mensagem mais profunda e conectada com o Evangelho, pode ser que a pessoa opte por Pelo outro lucro. caminho. É. Então, o ideal é que a pessoa separe, né, a vida profissional daquilo que é o trabalho dela no movimento espírita. Agora, existem plataformas, a gente pega, por exemplo, a Kardecpedia. Kardecpedia é um trabalho extraordinário, você tem ali todas as obras básicas, acessíveis, né? Eu antigamente pegava as obras, tenho aqui as obras básicas, gosto de ler de vez em quando, mas quando você vai fazer uma pesquisa, é uma Você quer riqueza rapidinho. extraordinária, está ali, Né? você procura pelos termos. Te dá Então, revista espírita, te dá codificação, te dá tudo, né? exato. Então, ali você tem uma parte que é totalmente gratuita. E você tem alguma coisa ali que não é.
ok, não vejo problema, porque a gente sabe para onde é que o recurso está indo, é para potencializar a mensagem. Agora, o cuidado que a gente tem que ter, e é um cuidado muito sério, aí agradeço quem fez a pergunta, isso não pode se tornar um meio de subsistência. A gente pega, por exemplo, a FEB TV. A FEB TV é uma entidade que é muito grande, tem pessoas ali dentro que se dedicam a isso. Mas, felizmente, o YouTube consegue remunerar uma parte, mas não dá para tudo. Então, tem muita doação. Então, é um caminho também. Você pode pedir doação, ou você pode prestar um serviço que seja pago, mas é preciso tomar cuidado, porque quando isso se torna um meio de vida, quando se torna uma forma da pessoa ter a subsistência dela, diretamente com aquilo, aí a gente pode ter uma inversão de valores. E a grande verdade é que a gente paga fácil R$ 40 para um streaming, mas não paga 15, 20 por uma plataforma espírita. Né? A plataforma espírita a gente reclama. E, Passarinho, você tocou no ponto importante, tá? Porque a gente paga o Netflix, a gente paga o Disney Plus, a gente paga o Google. E tá barato. A gente não reclama disso, né? E se a gente investisse também, que seja em forma de doação, né? Olha, não está cobrando, mas eu vou contribuir com alguma coisa, porque eu sei que isso tem custo, isso pode... Talvez a gente tivesse uma qualidade e uma quantidade de conteúdo maior na internet. Então, muito bem lembrado, viu? A gente, às vezes, acha ruim, a gente não percebe o quanto o dinheiro da gente escoa para outras áreas, que nada de errado com isso, né? Eu tenho Netflix, adoro, mas se a gente puder contribuir com a mensagem, excelente. Que é uma coisa interessante, a gente não questiona, por exemplo, pagar para comprar um livro, né? Ninguém questiona isso, né? Porque ali você está vendo alguma coisa. Mas hoje a gente tem milhares de livros aqui, e às vezes a gente não entende por que algumas outras coisas têm custo. Então é natural, né? As coisas vão ficando cada vez mais acessíveis, mas sempre vai ter uma camada que vai ter custo. Kardec, a revista espírita, não era gratuita. A revista espírita não era gratuita. Era uma assinatura, as pessoas pagavam. Kardec prestava conta lá. Pode pegar lá a revista espírita, no final de cada ano, tem lá a prestação de conta, Kardec falando como é que está. Então, franceses, né? Os franceses são diferentes. A gente precisa desmistificar, Passarinho, essa questão do dinheiro, do mundo material. Acho que às vezes a gente tem muita dificuldade para lidar com isso. Os religiosos, de uma forma geral, às vezes eles têm dificuldade de lidar com os espíritas. Os religiosos, de uma forma geral, tratam muito bem o dinheiro. Os espíritas têm... Uma vez que eu entrei num evento, a gente estava fazendo evento, 1000 anos atrás, eu entrei, pessoal, estão só cobrando almoço. Vai cobrar o almoço. Esse centro já não é mais a mesma coisa. Eu falei, caramba, deixa eu cobrar o almoço, vai custar o almoço. Mas, assim, é diferente. Saulo, o tempo já está estouradíssimo, estou preocupado aqui com a sua agenda. O que você ia falar? Te cortei. Muito obrigado. Não, a gente precisa pensar nessa questão financeira, gente, que se afastar das coisas materiais não é o equivalente a conquistar as coisas espirituais. Uma coisa, às vezes a gente acha que por a gente se afastar do mundo, a gente está se espiritualizando, e na verdade o processo não é assim. Lidar com os recursos financeiros, lidar com a internet, lidar com esse mundo novo, faz parte do nosso processo de aperfeiçoamento e crescimento. A gente precisa aprender a lidar com isso. E a divindade está muito mais preocupada com a essência do que nós trazemos dentro do coração, do que com as coisas superficiais e transitórias. Vai chegar o dia que o nosso planetinha vai deixar de existir. Tudo que tem nele de material deixa de existir. Mas os espíritos imortais continuam. Então, a gente tem mais preocupação com a essência da mensagem do que com aspectos que são acessórios, e a gente se preocupar assim, isso que a gente está oferecendo, isso que eu estou divulgando, isso que eu estou assistindo, está sendo bom? Está contribuindo? Está trazendo mais paz, mais esperança, mais amor, mais otimismo? Se está nessa direção, Deus tem misericórdia com os nossos erros, porque somos humanos e a gente vai errar. Perfeito só Deus, a gente está aprendendo, é natural que todo mundo que está aprendendo cometa os seus equívocos. Não dá para errar se não fizer nada, né? Muito bem. Legal. Muito obrigado, Saulo. Que prazer enorme ter você aqui com a gente. Obrigado. Eu que agradeço. Um abraço para as pessoas que estão nos assistindo aí, que vão assistir depois. A internet possibilita isso. E que a gente siga nesse caminho
buscando Jesus, que é o norte das nossas vidas, a doutrina espírita, que é esse consolador que esclarece. E eu queria reforçar aqui minha admiração, fico muito feliz com o trabalho que o semeador está fazendo, porque é uma casa com seriedade, uma casa que tem trabalhadores extraordinários, e a internet agora vai ser um importante recurso para levar isso que ela já tem dentro dela para mais corações. Então, fico muito feliz de participar. Muito obrigado. Obrigado a você. Pessoal, estamos de volta daqui 15 dias, 25 de março. Saulo, até a próxima. Obrigadão. Um abraço.